Olá! Tem uma santa madrugada que nosso Senhor Jesus Cristo já derrame nos nossos corações a sua paz e nos dê as graças necessárias para a gente bem acolher o nosso assunto de hoje. E se você não é inscrito no canal, você pode fazer sua inscrição também. Se você gostar do conteúdo, já deixa teu like, comenta aí, né? Interage, fala conosco que eu quero te ouvir, quero saber a tua opinião. Então é o seguinte, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como fazer uma boa comunhão, como comungar bem, né? E para a gente comungar bem, a gente tem que primeiro saber o que é o sacramento da Eucaristia, o que acontece nesse sacramento. É mais do que importante sabermos que no sacramento da Eucaristia está a pessoa de Jesus, lá tem a presença real de Jesus. É preciso crer nesse dogma, porque a fé faz toda a diferença para a eficácia do sacramento. Jesus, na instituição da Eucaristia, quando ele instituiu esse sacramento, quando ele, na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, pediu para que nós fizéssemos memória dele. Fazer isso em memória de mim, é o meu corpo e o meu sangue. Ele quis nos deixar ali. Ele quis, na verdade, nos deixar a sua presença, ou seja, ele quis perpetuar esse sacrifício da cruz que foi antecipado na última ceia, para que nós pudéssemos ter também perpetuado o mistério da nossa redenção, mas também porque Cristo quis continuar presente conosco depois da sua morte, sob o véu da Eucaristia. Né? Então, é importante entender que o sacramento da Eucaristia é Jesus se nos dando como alimento, para o nosso alimento espiritual, para nutrir esse nosso organismo espiritual. Então, faz mais do que necessário acolher Jesus de forma digna. Eu, particularmente, quando vou à Santa Missa para comungar, e eu não tenho ainda a graça de comungar diariamente, mas eu procuro fazer isso com máxima frequência na semana. Então, umas 3, às vezes 4 vezes na semana eu tenho a oportunidade de participar da Santa Missa. Então, a primeira coisa que é necessária para se preparar bem para a Eucaristia é analisar se você está em estado de graça, né? Se você não tem ainda a graça de estar em estado de graça, né? De viver, se você ainda não conseguiu viver em estado de graça, é necessário que você faça um bom exame de consciência para saber se você pode se aproximar ou não do sacramento com dignidade, porque a Eucaristia ela é o sacramento que vai nos preservar do pecado mortal. Ela não é para o pecado mortal. Para isso existe o sacramento da penitência. É no sacramento da penitência que os nossos pecados mortais são perdoados. E somente depois de passar pelo sacramento da penitência é que nós poderemos então nos aproximarmos do banquete do Senhor com dignidade para acolhê-lo. Então o exame de consciência é assim o primeiro passo, né? Então o que eu faço para me preparar para receber a comunhão? Particularmente, eu faço o que todo mundo tem que fazer, tá, gente? Infelizmente, esse jejum que a igreja nos pede, esse jejum eucarístico, ele está sendo esquecido por nós, né? Então, como bons cristãos, é necessário que nós guardemos o jejum eucarístico, nessa 1 hora que a igreja nos pede, para nos abastecer dos alimentos, né, sólidos e das bebidas, que qualquer alimento, né, os sólidos, os pastosos também, exceto os remédios. Quem precisar tomar alguma medicação não tem importância, pode tomar a medicação normalmente. Então, a igreja nos pede que guardemos então o jejum eucarístico. Por quê? Porque Cristo é o maior alimento. Na verdade, é o alimento essencial, que é o alimento da nossa alma, né? Então, precisa se guardar sim o jejum eucarístico, tá? Também, o Catecismo da Igreja vai nos falar
lá no parágrafo 1387, sobre a atitude corporal, né? Ou seja, a modéstia, trajar a modéstia e ter modéstia nos nossos gestos. É impressionante como algumas pessoas entram na fila para comungar, na fila da comunhão, e é impressionante como a forma como elas se movem, né? É acenando, é olhando para os lados o tempo todo, e de repente cutuca o que está atrás e conversa e aponta fulano e começa a falar coisas que não tem, né? Não cabe ali naquele momento. Então é necessário que nós tenhamos o devido respeito com a Sagrada Comunhão, né? E a roupa, trajar a roupa correta. Eu não posso ir me encontrar com Jesus de qualquer forma. Eu lembro que quando eu era criança, aqui na paróquia do Cristo Redentor, né, a paróquia do Padre Caetano, uh, não, nós não podíamos nos aproximar da mesa do Senhor, da mesa eucarística. Né? Nós não poderíamos nos aproximar do sacramento trajando qualquer roupa, seja com roupas indecorosas. Nossa, o ministro da comunhão tirava imediatamente da fila. Né? Infelizmente, hoje eu já não vejo isso. As pessoas vão de alça, aquelas leggings, né? Vão comungar de legging. Totalmente desrespeitoso a Nosso Senhor no sacramento. Que é assim, às vezes eu fico olhando e não acredito no que eu vejo. Porque é até assim, de forma. É até constrangedor para quem vê, né? Para quem está fora. Então, ter o cuidado com a roupa, né? Se você está trajando uma roupa que de fato é digna para vestir o teu corpo, para acolher Jesus, porque agora você vai ser sacrário. Pelo menos Jesus vai estar ali dentro do teu corpo até que aquelas espécies comecem a se deteriorar. Ou seja, enquanto o suco gástrico não começar a deteriorar, a hóstia de Jesus está ali, né? Então, pelo menos de 10 a 15 minutos, o Senhor vai ficar dentro de você, você vai ser o sacrário. E essa é a atitude corporal. Então, a gente já sabe, né? A gente precisa estar realmente bem vestido, com uma roupa digna do nosso corpo, digna de quem é sacrário. Precisa realmente ter cuidado nos gestos, né? Ter modéstia. E uma das coisas que eu costumo fazer quando eu vou à igreja, que é um pouco mais longe da minha casa, que é a igreja do Perpétuo Socorro, e eu vou caminhando, isso leva uns 15 minutos, tá, gente? Então, eu vou rezando, vou me preparando, me recomendando a Nossa Senhora pelas minhas Ave-Marias. Geralmente eu rezo o texto pela manhã, no decorrer do dia, e eu gosto muito dessa oração da Ave Maria. É a minha oração favorita. Não tem nenhuma outra oração, nenhuma outra ladainha, forma, eu não gosto. Eu particularmente não gosto de rezar essas, né? Muito raramente eu as rezo. Geralmente a minha oração é o diálogo com Deus, né? A minha oração pessoal e a oração Santo Terço, né? E as Ave Marias, porque eu gosto muito de rezar as Ave Marias, eu rezo muitas Ave Marias ao longo do dia. Então eu vou rezando as minhas Ave Marias. E nas minhas Ave Marias eu vou me recomendando a Nossa Senhora, vou me recomendando a São José, vou me recomendando o meu anjo da guarda e o próprio coração de Jesus. Então ali eu já chego, quando eu chego na igreja, porque é uma caminhada, né? Então quando eu chego na igreja, o Senhor já me deu o coração dilatado, o Senhor já abriu meu coração. Né? O Senhor já me deu a graça do santo fervor, de participar da missa com santo fervor. Né? Então isso tudo vai nos ajudando a criar as disposições necessárias para receber esse sacramento. Então é simples a forma como eu me preparo para receber a Eucaristia. As Ave Marias, né? Já sabe. As minhas Ave Marias me ajudam muito, sobretudo a ter o santo fervor para participar do sacrifício da Santa Missa, que é outro ponto muito importante, o fervor, né? A forma como se participa da missa, da Santa Missa.
E as disposições necessárias, eu separei aqui algumas, né? Eu separei só 4, que são verdadeiramente as mais importantes. Primeiro de tudo, a fé. A fé viva na presença real de Jesus na Eucaristia. É saber que você vai encontrar-se com Jesus, que você vai receber Jesus. Então você tem que ter essa fé viva de que você está diante de Jesus. Depois, a humildade profunda. Porque, embora você esteja em estado de graça, mas um único pecado mortal que você venha a ter cometido em toda a tua vida já tira verdadeiramente a dignidade, né? A tua dignidade diante do sacramento, ou seja, você já não é digno de acolher Jesus, ainda que você esteja em estado de graça. E depois disso, a confiança ilimitada. Confiança ilimitada na misericórdia de Deus. Porque, embora indignos de receber Jesus, o seu sacramento, a misericórdia do Senhor é maior do que qualquer pecado. Do que qualquer pecado que você já tenha cometido. Então, a misericórdia do Senhor, ela de fato é imensa. Então, confiança ilimitada. E, por último, mas não menos importante, a fome e a sede de comungar de Jesus, de receber Jesus na Eucaristia. E essa fome e essa sede não é só uma vontade. Hoje eu estou com vontade de comungar. Não, a fome e a sede é um desejo profundo. É um desejo que nasce a partir da caridade, é um desejo que vem do fundo, das entranhas mesmo. Como vai expressar o salmista, e aqui eu vou trazer para vocês, separei isso para dizer, porque esse versículo, ele expressa exatamente aquilo que é a fome e a sede do Senhor. Lá no Salmo 41, né? Na minha tradução está aqui, eu tenho a tradução da Ave Maria. Então, nessa tradução, Salmo 41, e ele vai dizer o seguinte, ele intitula como sede de Deus. Ele diz, no versículo 3, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? De fato, meus amados, Deus vivo na Eucaristia, Deus está ali, né? Presente, é a pessoa de Jesus que se encontra nesse sacramento. E eu tenho que desejar Jesus, desejar comungar Jesus com toda a minha alma. E é um desejo profundo, é um desejo que vai alargando em nós essa graça. É esse desejo que faz a diferença, sabe? Porque essa fome, esse desejo do Senhor que vem da alma, é um desejo tão profundo que você vai sentir todo o teu corpo vibrar. É como se os átomos do teu corpo, de cada célula do teu corpo, começassem a agitar-se, a vibrar ali. De tanto que você deseja, um desejo verdadeiramente profundo. E é esse desejo que nos faz dar passos mais largos na santidade. Então esse desejo verdadeiramente faz toda a diferença. E aí ele diz, né? Quando irei contemplar a vossa face, a face de Deus. Quando é que nós teremos, então, esse face a face com o Senhor? Veja que Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia para permanecer com a sua igreja depois da sua morte, já que ele não poderia estar ali conosco novamente, mas agora ele está escondido no véu da Eucaristia. E ele quer ser encontrado por nós. E nós podemos encontrá-lo através da comunhão. Da comunhão espiritual, sim, porque não basta, amados, comungar esse sacramento. Não basta fazer essa comunhão sacramental, é necessário fazer a comunhão espiritual. Muitas pessoas, na hora da ação de graças, e eu entendo, gente, muitas vezes nós somos induzidos a não fazermos ação de graça. Às vezes nós nem temos tempo para a ação de graça. O sacerdote terminou ali, ele já levanta e já vai, oremos, né? E você nem tem tempo, nossa, eu ia agora fazer minha comunhão espiritual. Então, a comunhão espiritual, mesmo que o sacerdote esteja apressado e corra um pouco,
fique depois de receber Jesus. Fique mais uns 10, 15 minutos com o Senhor ali. Fique com Ele na sua comunhão espiritual. Comungar sacramentalmente não é comungar espiritualmente. Faz toda a diferença. Você recebeu Jesus no sacramento e de repente tem gente que senta e volta e vira para o lado e começa a conversar com o amigo. E volta para o papo que estava batendo antes de receber Jesus. Então, assim, isso acaba tirando a eficácia do sacramento. Então, nós deixamos de receber as graças que são derramadas ali naquele momento, quando nós não damos o devido valor àquele instante de intimidade com Deus, de união com Deus. E é isso que faz a comunhão espiritual. Essa comunhão com Cristo nos une a Deus, nos leva à união com Deus. Muita gente recebe o sacramento, mas não consegue se unir ao Senhor. E exatamente aqui, né, que eu vou falar agora, eu vou dar umas dicas de como fazer essa comunhão espiritual. Quando a gente começar a ter o hábito, você vai ver quando você começar a fazer as comunhões espirituais frequentemente, você vai começar a ver que é fácil. E muitas vezes Deus vai usar da tua imaginação para falar, vai começar a te dar visões interiores naquele momento. Então, eu costumo fazer assim porque para mim funcionou bem, né? Tá dando certo, então me ajudou bastante e continua ajudando. Você pode pegar uma passagem do Evangelho e fazer uma meditação em cima dessa passagem. Sei lá, de repente pega uma passagem da Paixão de Jesus. Eu comecei fazendo muito, contemplando o crucificado nas minhas meditações. Isso me ajudou bastante. Me ajudou muito mesmo. Então, começa, pega uma cena do Evangelho, de repente algo que tu tenha maior afinidade, ou que você se identifica melhor, e se põe na cena. Começa a imaginar Jesus. E ali naquela cena começa a conversar com Jesus. Né? Esse é o momento de amar o Senhor. Então, fala para Deus que você o ama. Fala para Deus que você quer estar junto dele, que você quer ser santo, que você deseja santidade. Santa Teresa d'Ávila, ela vai nos falar que não tem momento que seja mais propício a alcançar graças do que a comunhão, do que essa ação de graças. É o momento em que Deus mais vai derramar ali as suas graças. É o momento em que o Senhor está nos esperando para essa união. E o fruto de uma comunhão bem feita é justamente o crescimento espiritual. Ou seja, você vai começar a se unir intimamente a Deus de forma mais plena. Porque, gente, o sacramento da Eucaristia, ele é o sacramento da unidade. Então, quando eu comungo, Cristo, cabeça, está me unindo a Ele como seu membro, como parte da sua igreja. Então, é ali que vai fazer, então, a coisa acontecer, a santidade. Como eu falava, a comunhão, ela é também não só uma comunhão de receber Jesus, a comunhão sacramental, mas é uma comunhão de pensamentos. Então, quer dizer que quando eu recebo a Eucaristia, eu estou acolhendo também Jesus e o seu Evangelho. Então, isso me proporciona, isso me dá a graça de testemunhar muito melhor Cristo, né? A vida evangélica, porque no sacramento da Eucaristia é semeada as virtudes no nosso coração. Então, quanto mais eu comungo e comungo bem, o Senhor vai me justificando. Ou seja, eu vou conseguindo abandonar certos pecados. E isso é um dos frutos da comunhão, né? A Eucaristia, ela vai te preservando dos pecados mortais. Então, quanto mais eu me uno a Deus nesse sacramento, quanto mais eu consigo me unir ao Senhor nesse sacramento, mais difícil vai ficar do pecado mortal me separar de Deus. Porque a Eucaristia me preserva na graça, ou seja, me preserva na amizade com Deus, nessa união com Deus. E quanto mais você consegue comungar bem, você vai perceber que ao justificar, você
o Senhor vai semeando ali as virtudes, né? As virtudes morais, você vai conseguindo se justificar. Você vai abandonando certos pecados. Os maus hábitos que você tem, você vai conseguindo deixar. E o Senhor vai fazer crescer, então, as virtudes teologais. A fé, a esperança, mas, sobretudo, a caridade. E essa caridade que nos faz, que é o, vamos dizer assim, a caridade, ela é a alma da santidade. Ela é ali o cerne da santidade. Nós crescemos na santidade quando nós crescemos na caridade, quando nós conseguimos amar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, né? É por isso que a Eucaristia vai tirando esses apegos desordenados às criaturas e nós vamos conseguindo colocar Deus como no seu lugar, Deus no centro da nossa vida. Bom, e eu quero só dar um pequeno testemunho das duas graças que eu alcancei nos últimos lockdowns. Gente, essa pandemia tem sido para mim cheia de graça, né? O Senhor derramou muitas graças na minha vida. Foi, assim, um grande aprendizado. O primeiro delas foi no ano passado, com o primeiro lockdown. Quando eu voltei para comungar, nós ficamos de março a setembro sem a Eucaristia. Quando eu voltei para receber a Eucaristia, eu já estava chorando, pedindo a Jesus para voltarem a Santa Missa, né? Para voltarem às missas presenciais, porque eu estava com saudade do Senhor. Então o Senhor me deu um grande desejo. Eu passei a desejar com essa profundidade que o meu corpo inteiro vibrava, eu me sentia vibrando, gente, de tanto que eu desejava receber Jesus na Eucaristia. E aí eu passei a comungar sempre com muito desejo, depois do primeiro lockdown, que foi no ano passado. Daí veio o segundo lockdown, e eu já estava numa vida muito maior de graça. Eu tava, gente, olha, nesse segundo lockdown eu fiquei chateada, porque eu mudei até o meu jejum eucarístico por Jesus, porque eu passei a me alimentar da Eucaristia e deixar que a Eucaristia fosse o meu único alimento. Eu passei a verdadeiramente me alimentar dessa Eucaristia, tanto que o Senhor, um dia, nesses dias, já tem alguns meses, eu acho, o Senhor me deu, durante a minha comunhão espiritual, o Senhor me fez ter uma visão interior de que eu via ali, eu me alimentava do corpo de Jesus. Eu via o crucificado e eu estava comendo da carne de Jesus, conforme fala na sua palavra. Mas o Senhor fez isso para que eu entendesse que Ele é o alimento, o meu alimento espiritual. Que na verdade não é que eu estava ali vivendo uma atitude, né, uma antropofagia, um canibalismo. Não, eu estava alimentando a minha alma e por essa comunhão o Senhor me fazia participar dos méritos dele. Então o Senhor quis me mostrar como se ele fosse o meu verdadeiro alimento, o precioso alimento da minha vida, e de fato é. Como é Jesus, o bom pelicano, que dá de si e alimenta os seus filhos. E aí a segunda graça veio, o segundo lockdown veio, eu já estava vivendo ali uma vida de muito maior, ai, como eu posso falar? Eu tinha crescido muito na caridade e eu vinha ali numa vida de jejum e às vezes quando eu ia à missa, porque eu não vou todos os dias à missa, eu não tenho ainda disponibilidade de ir todos os dias. Mas os dias que eu ia à missa, eu fazia só até a refeição do almoço. E eu ficava, era a última refeição. E aí eu ia para a igreja e recebia Jesus à noite, porque eu vou à missa às 19 horas. Então eu recebia Jesus na Eucaristia. E aí eu ficava até o dia de amanhã. Eu passava, quando eu voltava, eu continuava em estado de graça. Aliás, eu continuava em ação de graças, né? Eu continuava com Jesus como meu único alimento para nutrir o meu corpo. E dali eu comecei a fazer outros jejuns, a passar mais tempo só recebendo Jesus na Eucaristia. E até houve um dia que foi muito legal, gente. Isso foi mérito dos frutos do lockdown, né? Eu posso dizer para vocês assim. Então, teve até um dia eu estava fazendo esse jejum de me alimentar só da Eucaristia. Eu passei 10 dias só me alimentando só da Eucaristia. E ali eu fui à Santa Missa
E o Senhor estava vindo se unir ao meu coração, o Senhor estava se unindo ao meu coração, o Senhor estava vindo repousar no meu coração com muita frequência. E aí eu fui pra missa e teve um dia que o rapaz me deu 2 hóstias. Ele me deu 2 hóstias e quando eu percebi, eu me lembrei imediatamente de Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? Que ela ficou, né? Teve um dia que ela foi comungar e ela ficou, meu Deus, eu não sei se Jesus hoje está se agradando de mim. E Jesus veio duplamente. Ela recebeu 2 hóstias para que Jesus mostrasse para ela que aquilo agradava, que ela estava agradando ao Senhor. Né? E eu me lembrei imediatamente disso, porque eu também tinha tido uma conversa com Jesus naquele dia. E isso foi muito importante para mim, para o meu crescimento espiritual. Eu aprendi a comungar bem, né? Jesus veio se dar como refeição espiritual, né? E eu pude ali participando dessa manducação, participei dos méritos de Jesus, né? E sem dúvida foi isso que me fez crescer na vida espiritual, porque a Eucaristia é o nosso alimento que vem nutrir, né? Ele vem exatamente nutrir o nosso organismo espiritual. Então, meus amados, a segunda graça... Aí quando veio o segundo lockdown, eu estava justamente nessa, né? Nessa vida de guardar esse jejum. Lógico, a igreja pede 1 hora, mas eu deixava esse tempo porque eu queria fazer isso, né? Então, foi por amor a Deus que eu fui sendo movida, assim, a ter essas ações. E foi um pouco antes da quaresma que decretaram o segundo lockdown aqui em Fortaleza. Então, Jesus já tinha me pedido, né? Já tinha me dito que iria vir se unir a mim nesse tempo da quaresma. Ele tinha me pedido algumas coisas para que eu fizesse. E foi interessante porque desestruturou tudo, né? A minha desarticulou, assim, a gente vê os planos claros de Satanás, né? Durante a quaresma eu não pude receber a Eucaristia, né? Eu fiquei sem as missas presenciais. E eu tava vindo de umas, sabe, de uma maratona, assim, de uma série de jejuns. E aquilo quebrou totalmente o jejum, né? Nossa, foi horrível. Ficar sem o sacramento foi, pra mim, foi dolorosíssimo, né? E aí, né, depois a gente voltou agora, né? É que eu tô assim, voltando de novo, né, a essa vivência novamente dos jejuns frequentes. Foi aí que eu comecei a jejuar novamente. Mas ainda, né, tô tentando ainda voltar àquela vivência que eu tava antes, né? Então, assim, gente, se você fizer uma comunhão bem direitinho, você consegue sim as graças que são necessárias à santificação. Claro, você não vai, talvez Deus não tenha um caminho dos místicos para você. Talvez Deus tenha um caminho totalmente diferente, um caminho totalmente novo, né? Um caminho de pequenez mesmo, né? Talvez Deus tenha uma coisa menorzinha, mas o chamado à santidade é para todos, né? E o Senhor, para cada um de nós, tem uma via de santidade. Então, meus amados, era isso que eu queria partilhar com vocês. A segunda graça que eu alcancei foi fazer, no segundo lockdown, né? Foi fazer uma boa comunhão espiritual. E aí o Senhor me deu a graça de fazer isso frequentemente, né? Então, assim, várias vezes no dia eu parava e sentia já o recolhimento. Então, eu parava e fazia minha comunhão espiritual com o Senhor. Né? Então, várias vezes no dia. Isso ajuda também bastante no crescimento, né, espiritual, na união com Deus, mas, sobretudo, na santidade. Então, meus amados, eu espero que esse vídeo venha ajudá-los. Vocês que estão também tentando, como eu, buscar essa santidade que Deus deixou para todos nós. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde em sua santa paz. Salve Maria Imaculada.